Sejam bem-vindos ao Tudo Pode, o seu podcast que pode falar sobre tudo sem julgamentos. E hoje estamos aqui com um ícone. Eu não acredito que eu estou entrevistando um cérebro da minha infância. Porque eu quero entender um pouco como funciona a sua cabeça. Por favor, seja bem-vindo, Flávio de Souza. Você contrata alguém para explicar como funciona a minha cabeça, aí você me conta, tá? Porque eu não tenho a menor ideia. Depois posso contar do doutor Edgar, é ótimo. Que eu estudei, que eu fiz muitos cursos. Na verdade, eu li muito, né? Uhum. Mas eu escrevo tudo sem saber. As coisas boas que eu escrevo sem saber o que eu estou escrevendo. É como se vou fosse ver depois. Como se fosse um... É que eu já escrevi tanto também, né? Vira modo automático. Fazendo 43 anos que eu comecei a escrever. Eu sei por causa da idade do meu filho mais velho. Vamos aproveitar então e explicar para essas pessoas que estão aqui. Quando nasceu o Leonardo, que para quem assistiu O Mundo da Lua, ele é o Diego de Los Angeles, certo? Quando ele nasceu, eu precisei ganhar mais dinheiro, né? Eu fazia teatro. Você precisava ganhar dinheiro. Não mais, né? Mais dinheiro, dinheiro. Qualquer eu coisa já fazia melhor. Outras coisas. Eu tinha oficina de teatro para adolescentes também. E eu desenhava e fazia teste para comercial, aquelas coisas que ator fica fazendo. Agora eu não sei mais como é, mas era assim, tinha gente que vivia disso. Não, tem gente ainda que vive. E agora é muito mais rápido, porque você não precisa nem pra agência, você faz em casa o teste. É, né? Olha só, pra mim não era assim, não. Tinha que ir, ficar numa fila enorme. Ficava horas. Às vezes ficava uma tarde inteira, uma manhã inteira. Flávio, eu queria te pedir um favorzinho. As pessoas ainda não estão associando o nome à pessoa. Vou falar pra vocês. Este ser humano que está aqui na minha frente é um ícone dos anos 80, 90. Flávio de Souza é um escritor roteirista, ele é ator, ele é artista, ele é tudo de bom. Ele foi quem escreveu a maior parte dos nossos contos de infância dos anos 80, 90. Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, O Mundo da Lua. E temos muitas outras coisas que ele também fez, como o nosso icônico Tíbio e Perônio. Sim. Olá. Aí o outro fazia... Olá, porque sem o Perônio do meu lado... Não é a mesma coisa. Olá, olá! Esse é meu irmão Perônio! E esse é meu irmão Perônio! Eu tenho quase certeza que eu sou o Tíbio. E o tom é o mesmo, não mudou o olá. Não. Não sei se perceberam. E é engraçado, você sabe que isso foi a única coisa que a gente combinou. A gente era para ter ensaiado, mas a gente fez uma leitura pro Cal, né, que era o diretor-geral. Aí falou, não, tá bom. Aí a gente chegou no dia, a gente tinha decorado o texto, mas a gente não combinou nada. A única coisa que a gente combinou, quando a gente começar, não lembro quem teve ideia, provavelmente foi o Henrique. Provavelmente foi ele, ótimo. É, porque ele era ator, quer dizer, é ator ainda, mas ele era bailarino e jogador de futebol. É uma pessoa assim... E eu não era jogador de futebol, nem bailarino, nada. Então, ele tinha uma coisa com um corpo, assim, que eu não tinha, né? Ah, uma consciência corporal diferente. Perônio, eles parecem que fazem tudo igual, porque ele faz o que eu faço, entendeu? Ele que te imita, na verdade. Ele falou, olha, você vai fazendo o que eu faço igual. Eu falei, ótimo. Aí, uma hora eu comecei a perceber que tinha uma coisa que acontecia. Se você olhar o Perônio, sempre faz um pouquinho depois, assim, mas assim... Um delayzinho bem pequenininho. Muito pouco. Isso, e você percebeu isso logo na primeira gravação? Ou ele já foi... Sim, aí a gente combinou... A gente não se conhecia muito bem. Uhum. A gente morava na mesma cidade, a gente tinha feito uma peça musical junto, mas que era tipo... Quase uma cidade, né? Tinha acho que 40 pessoas no elenco, então... É, muita gente. É. E a única coisa que a gente combinou foi olá, olá. O resto a gente foi inventando na hora. E Tíbio e Perônio... O que seria Tíbio e Perônio? Hoje em dia não se usa mais o Perônio, né? Nem o tíbia. Nem o tíbia, é tíbia. É tíbia, né? E fíbula. Fíbula, Eu fui estudar Na verdade, isso. são os dois nomes femininos, né? Eu aprendi por causa do Tíbio e Perônio, porque eu tava fazendo a faculdade de biomedicina, e na aula de anatomia, o professor falou, esse aqui é o antigo Tíbio e Perônio. Aí eu falei, nunca mais eu vou esquecer. Nunca mais eu esqueci. Que mudou de nome. É engraçado porque esse nome era de uns personagens que eu tinha inventado, que era uma dupla, um menino e uma menina. Por isso que era Tíbia e Perônio. Ah! Mas aí, como eles iam ser cientistas, eu achei que tinha a ver com osso, achei que era legal, aí eu mudei para Tíbio e Perônio. E como é que você foi chegar no nome desse osso? Você foi pesquisando num livro de anatomia ou era uma anatomia que você já conhecia? Já conhecia. Da sua cabeça? Biologia era uma das poucas matérias de exatas, né? Antes tinha as humanas e exatas, que eu ia bem. O resto, física e matemática, era penoso.
Eu sou completamente ao contrário. Eu adorava física e matemática. Porque pra mim, a receita de bolo funciona. Não me faz inventar coisa que eu vou pra lua, assim. Eu esqueço completamente, me distraio. E você começou a criar roteiros e escrever textos com quantos anos? Então, eu comecei a escrever, na verdade. Eu já tinha tentado escrever. Eu gostava muito de ler. E eu adorava principalmente histórias policiais. Até hoje é o que eu mais gosto de ler. Assim, nas férias eu leio isso, assim, para descansar, me divertir. Pra descansar o cérebro. Eu gosto de assistir uns assassinatos. Sim. Mas dá uma tranquilizada. Eu já tinha começado a escrever um romance policial. Na verdade, eu acho que tem quase metade da minha história. Mas escrever mesmo, eu comecei num grupo de teatro. Porque a minha carreira de artista começou nesse grupo chamado Pod Minoga, que era um grupo que a gente fazia tudo. Porque todos vieram, todos daquela turma que começou, tinham participado de um curso de artes plásticas e teatro, que tinha na FAP, que é a Fundação Armando Ortiz Penteado, né? Onde agora tem acho que 5 ou 6 faculdades, mas naquela época não tinha faculdade nenhuma. E aí é engraçado, porque eu fiz esse mesmo curso quando eu tinha 6 anos. E aquelas outras pessoas fizeram quando eles tinham, sei lá, de 9 a 12. E já era uma idade 13. Que aprende diferente, né? Mas aí todo mundo tinha essa formação de artes plásticas também. E aí o diretor, que era o antigo professor de teatro, o Naum Alves de Souza, ele começou a usar já nas peças da escola, né, do curso, de todo mundo pintar cenário, cada um inventar suas roupas. Estimular bem a criatividade mesmo. Então a gente fazia tudo. Era tipo uma escola técnica? Inventar. Era tipo uma escola técnica? Não, era uma escola artística, né? E você tá falando que você tinha 6... Eu tinha 6. 6 anos de idade, você ainda lembra disso? Antes de ir pra escola, eu fui numa escola de artes. Isso fez, assim, decidiu o que eu ia fazer o resto da vida. Você aprendeu como, tipo, andar. Você andou e arte junto. E desenhar, pintar, né? E aí criar coisas. Mas, aí eu... Então, a primeira coisa que eu escrevi foi uma peça junto com o meu grupo. Uma peça de teatro. Você lembra, mais ou menos? Então, é uma chamada... Folias Bíblicas, chamava. Que foi a primeira peça que a gente apresentou no teatro com bilheteria e tal, né? A gente tinha um galpão e era experimental, né? A gente chamava. E aí, quando a gente apresentava, não tinha nada que precisava ter uma peça normal. Naquela época, em 1977, tinha uma coisa chamada censura. Prévia. Sim. Então, tudo tinha que ir para Brasília. Por isso, a central da censura é em Brasília. Talvez essa questão religiosa pode ser um... Não, então, mas tinha que mandar, independente, né? Um mês antes. E a gente estava acostumado a acabar de inventar a peça no dia que estreava. Geralmente, a última cena, que geralmente era musical... Quase nada improviso, né? A gente ensaiava assim de tarde e a estreia era de noite, entendeu? E pela primeira vez a gente teve que sentar e escrever mesmo uma peça, porque a gente fazia tudo a partir de improvisações. E aí tinha um roteiro, tinha algumas coisas que a gente falava todo dia, mas a maioria a gente ia inventando na hora, uma coisa bem maluca mesmo. Mas dessa vez a gente teve que sentar e escrever, porque tinha que ir um mês antes a peça, né? Então, essa foi a primeira peça que eu escrevi junto com o meu grupo, né? E você atuou também na peça? Meio, fim. Sim, todo mundo era ator, todo mundo fazia figurino, cenário e tal. E tinha até uma coisa de ser direção coletiva. Uma vez a gente ganhou até um prêmio de direção, era direção coletiva. Mas, na verdade, o diretor era o dono do prêmio. Era o professor de teatro. Enaltecendo os alunos dele com toda a razão. Com razão. Tanto que ele te estimulou tanto que hoje você é quem você é. Sim, então, mas eu queria ser ator. Você não pensou em ficar nos bastidores? Escritor. Tipo, essa não era a parte boa que você gostava. Você gostava de estar em cima do palco. Não, eu queria ser ator de cinema, na verdade. Na verdade, eu queria ser o próximo James Bond. Que ainda estava no primeiro, né? Entendi. Eu falei, bom, ele não vai viver para sempre. Ou então ele vai ficar muito velho para fazer filme de ação, né? Você tinha quantos anos? Eu falei, bom, por que não eu? Entendeu? Aí você entrou no objetivo.
Olha só, pretensão, né? Mas Claro. também a falta é a ingenuidade, né? Achar que eu realmente acreditava nisso. A gente tá em tempos Depois diferentes, mas... aos poucos eu fui vendo que era uma coisa bem difícil e impossível, digamos assim, né? Mas eu comecei a ser escritor mesmo quando eu nasci o meu primeiro filho. Que eu precisava ganhar mais dinheiro, né? Então, uma das coisas que eu consegui fazer para ganhar mais dinheiro foi escrever histórias para a revista Recreio, que é uma revista que quem tem mais de 40 anos conhece, que é uma revista antiga que tinha uma história e umas atividades, aquelas palavras cruzadas, labirinto, O aquelas público coisas. maternal, que era o público que comprava, era mais o público das mães, casas, donas de era casa. mais pré-escola, assim, né? Então, e aí eu acabei fazendo um monte de coisa para pré-escola sem escolher. Foi aparecendo na minha vida. E você foi sentindo... Você se descobriu nisso? Ou você ainda não estava tão feliz escrevendo histórias infantis? Não, na verdade, as peças de teatro que eu escrevi um monte, a maioria é para adulto. Não é para criança. Eu escrevi algumas também. Principalmente a primeira, né? Que era uma peça infantil. Mas até hoje eu continuo escrevendo peça. E é sempre para adulto, assim. Quer dizer, não infantil, né? Digamos assim. É que você fala com as crianças sem ser o patati patatá. Você fala com as crianças com... Essa criança cresceu. Eu falo assim com a minha filha desde quando ela era pequena. A minha filha, ela chama Aurora. Que louca. Ela aprendeu a falar o nome dela, Aurora, com 3 anos. Certo. E aí, quando eu falo pra ela, filha, como é que fala seu nome? Ela faz Aurora. E as criancinhas da idade dela não têm essa noção de fonética, nada disso, né? Então, é muito coisa de filha de atriz. Com certeza. E as crianças de hoje são outra geração. Imagina, a minha filha tem 4 anos. Aí daqui a 2 anos, eu colocar ela numa escola de teatro pra ela entender o beabá do teatro e crescer como se fosse, tipo, segundo idioma, assim, né? Aprende português na escola e aprende teatro na vida. Com certeza. E você sente falta de estar no palco? Sim, é uma coisa que eu gosto muito. Mas aí acabei virando essa pessoa que faz coisas assim para criança, porque o primeiro programa que eu escrevi na TV Cultura também era um programa para pré-escola. Que é o Catavento? O Catavento, que eu fiz um teste, né? Eu tenho o disco de vinil na minha casa até hoje. É mesmo? Eu nem sabia que existia. Disco, eu não sabia. Eu vou te Acabei mandar de ficar sabendo. Um disco de vinil, eu lembro que era Catavento, era exatamente... Um monte de músicas, né? Muitas músicas. Você sabe que a maioria, as letras são minhas, né? Sério? Porque fazia parte do programa. A minha mãe é professora de crianças, né? Sim. Ela fez magistério, dava aula pra criança. Que então, legal. lá em casa, a gente tinha CD Catavento, a gente tinha Balão Mágico, tinha tudo, né, de criança. Que legal. Que é o vibe da minha mãe também. Então, nossa, Catavento eu lembro bonitinho do vidro do disco, e ele ainda tinha umas bandeirinhas, assim, era muito fofo. E aí eu acabei escrevendo um monte de livro infantil, que eu descobri que é muito melhor do que escrever livro para adulto. Por quê? Então, isso que é engraçado, porque eu tentei... eu tive um contato com a Companhia das Letrinhas, né? Que é uma das editoras que tem mais livro meu, porque a gente fez os livros do Castelo Rá-Tim-Bum. E eles editaram, né? Aí eu levei um livro, 2, na verdade, que era para adulto, que eu já estava escrevendo, né? Que não foram aceitos. Aí eu estava meio assim, meio desanimado. Aí meio veio cabisbaixo. a Lili Schwartz, que aliás tem um canal no YouTube muito famoso agora, milhões de pessoas seguem ela, né? Ela me explicou, escuta, é o seguinte, livro de adulto essa tiragem geralmente é 3 mil, geralmente não vende nem 3 mil, e depois de 3 anos, é tudo 3, depois de 3 anos, some e nunca mais é visto. Vai para sebo. Vai para sebo e depois, muito raramente, é reimpresso assim, Jorge Amado, pessoas assim, né? Tipo, 4ª edição. Mesmo livro assim que ganha prêmio, que fica em primeiro lugar. Desaparece também. Depois desaparece, depois de 3 anos. E livro infantil, se dá certo, é para sempre. É para sempre. Eu falei, interessante. E no fim, eu vivo atualmente de direitos autorais de livros infantis. Que é para Porque sempre. em escola... Sim, tem um livro meu, inclusive foi o primeiro que eu escrevi especialmente para a Companhia das Letrinhas, chama Que História é Essa? Ele está sendo vendido desde 1996. A minha filha tem. Sem parar. Simplesmente. É muito louco isso. É muito louco. Sim, tem gente que já está dando para os filhos. Para os filhos. Que lendo quando era criança.
Que loucura! Não, pra você entender que sua história... Na verdade, foi uma sorte para mim, porque continua vendendo, né? Sim. Alguns livros, como esse, Que História é Essa? Todo ano tem várias escolas que adotam, né? E como é que você sente a diferença de escrever para adulto e escrever para criança na hora de criar? Não tem muito. Um adulto mais infantilóide ou uma criança mais adulta? Então, porque, na verdade, desde a primeira coisa que eu escrevi que aconteceu, que foi a peça Vida de Cachorro, a primeira peça que eu montei, né? Que eu dirigi e que aconteceu, eu já... É engraçado, porque eu sempre acho que foi quando o Leonardo nasceu. Não, sim, mas é porque o Leonardo já tinha 4 anos, quando teve essa peça. Eu já tinha levado ele no teatro, porque a gente era de teatro, então a gente levava ele no teatro. E eu ficava assim, contando segundos para aquilo acabar, poder ir na casa. Isso eu estou falando assim, eu fiz teatro infantil, tem coisas muito boas, né? Mas tem coisas que é só para criança. Exato. Teve uma que eu tive que assistir, não sei quantas vezes, que o Leonardo gostava, que era assim, para mim era um suplício ficar vendo aquilo, entendeu? A peça que você escreveu. Não. Mas quando eu comecei a escrever, especialmente, eu falei, bom, eu vou escrever uma peça que não é só para as crianças, que é para os adultos que vão levar as crianças, porque a criança não vai sozinho. Mesmo quando vai à escola, vai as professoras, um monte de gente junto, né? A criança não chega lá no teatro sozinha, dá uma moedinha e entra, né? A maioria dos meus livros que são para criança podem ser para adultos também, porque é sempre engraçado, sempre comédia. Então não tem muita diferença. É o jeito que você escreve. Só tem assuntos que não são próprios, e palavras, e ideias, né? Tem coisas que a criança nem vai entender se você falar, né? Então, se bem que hoje eles estão surpreendendo tanto. Tem umas coisas cada vez mais cedo, eles descobrem tudo, a minha né? filha com 4 anos descobriu que é puta que pariu. Bom. É bom que a gente põe pipi. Aqui pra isso. Aí eu falei, filha, o que é isso? Não pode falar. Eu falei, então o que você tá fazendo? Ela sabe, inclusive, que não pode falar. Muito bom. E ela corrige a gente. Ela fala, você falou. Tá. E aí vira pra sempre uma coisa proibida. Flávio, qual que é a sua primeira lembrança da infância? Você lembra alguma coisa de quando você era o bebê, Flávio? A primeira lembrança que eu tenho, eu morava a gente morava ainda num apartamento bem pequeno, e eu dormia no mesmo quarto que as minhas 3 irmãs. E eu tenho 2 irmãs mais velhas e uma mais nova. E aí eu tô, tipo, de um berço, acho. E meu pai passando, assim, com a pequena no colo, cantando para ela dormir. Essa é a primeira lembrança que eu tenho. Você lembra da música? Não. Não, né? Aí é too much, né? Mas normalmente era Nano Nenê, aquelas músicas antigas. E você lembra... É que, assim, essa lembrança sua, muito recente, eu também tenho algumas lembranças, mas bem depois, assim, com 4, 5 anos eu ainda tenho. Mas antes, nenenzinho, assim, não. Você devia ter o quê? 2 aninhos, nenenzinho? 3. Entre 2 e 3. Nossa, uma lembrança muito... Eu sou 2 anos e meio mais novo que essa minha irmã. E ela era bebê, então não tinha feito 3 ainda. Nossa, você era muito pequenininha. E assim, você lembra mais ou menos do que você estava sentindo? Ou você não lembra? Só mesmo da cena mesmo? É só a cena. E onde que vocês moravam nessa época? É um lugar muito engraçado, porque é na frente do Minhocão agora. No começo do Minhocão, assim, perto da Avenida Matarazzo, né? Não no outro final. Porque eu não sei onde começa e acaba. Também não sei, só sei que o Minhocão é uma enorme minhoca. Sim, é uma coisa enorme. E que passa no meio da casa das pessoas, assim. E é um lugar que ainda existe o prédio, eu já fui lá ver. E na frente... O seu prédio existe? E era meio vazio, né? Porque foi há muitos anos atrás. É que a cidade começou a crescer, né? E na frente tinha o Circo do Piolim. Você morava onde tinha ai, meu Deus. O Arrelia e o Pimentinha se apresentavam. E eles se apresentavam na televisão também, né? Todo mundo conhecia, tinha disco deles. E a gente ia todo domingo assistir o circo. Tá aí também a sua cultura, né? De onde que veio essa vontade do teatro, da arte? Sim. Seu pai fazia o quê? Então, meu pai trabalhou na Editora Abril durante, sei lá, mais de 35 anos. Nossa! Então, quando eu nasci, ele já trabalhava na Editora Abril. E ele era editor, né? A pessoa que cuidava... na verdade, ele passou por todos os... Sei lá, quem é dos anos... do século XX, digamos assim. A maioria das revistas que tinha para comprar era da Editora Abril, né? Sim, sim. E aí ele organizou todos os setores, assim, livros didáticos, livros
história em quadrinhos, etc. Né? Sua casa tinha E muitos é engraçado livros, que então. antes de eu até aprender a falar, eu já escrevi histórias de terror. Por quê? Porque meu pai fazia um bico, uma editora de amigos dele, que era história de terror. E aí ele não podia assinar com o nome dele e começou a assinar com o meu. Seu. Se alguém procurar, tem revista de 1957... Que você já publicou. Que eu já publiquei, já era autor de histórias de terror, que é muito engraçado, né? Que demais! Mas é criança Muito perturbadinha. Sim. Sabemos de onde vem o lado artístico. Do papai bem criativo. Do papai. E você tem uma boa lembrança, então, de livros. E talvez por isso hoje você tenha essa coisa... Sim, meu pai, ele tinha essa coisa com livros. E aí ele punha livros no berço da gente. Minha mãe até falava que às vezes a gente destruía, né, livros até importados, que tinha coisa que era importada, né? Não tinha tanta variedade. Conteúdo não era todo mundo que escrevia em qualquer canto. Meio que comia livro, né? Mas tem uma fase de explorar, né? Você pega, rasga. Eu tenho uma coisa com livro assim que é quase que patológico, né? É uma memória afetiva. Tipo aquele castelo que tem uma biblioteca que vai até o céu, é o seu sonho de consumo. Eu tenho até um livro aqui eletrônico que quando você viaja é bom, né? Não levar uma pilha, porque eu tenho que levar consegue ler muitos naquilo? livros. Você não posso levar um livro só. Eu não consigo ler naquele negócio. Então, mas eu acabo sempre comprando. Eu gosto do papel. Eu gosto de ter o meu tempo de ler. Ih, peraí, deixa eu ler de novo. Ih, me perdi. Peraí, deixa eu voltar 2 páginas na frente. Voltar. Esse prazer de ler pra mim... E eu só fui desenvolver isso depois de adulta. Porque enquanto criança, eu tinha distúrbio de atenção. Eu não conseguia prestar atenção. Tá. Na escola, meu pai lia os livros pra mim e fazia um resumo. Olha só. Aí ele fala, você consegue ler ou quer que eu leia pra você também? Eu falei, não, lê porque senão eu não vou conseguir terminar. Flávio, você começou a criar as histórias, então, logo desde o começo. E você lembra do seu primeiro emprego? Seu primeiro trabalho, assim, tipo, pra pagar suas contas? Então, foi numa editora. Do seu pai? Que seu pai trabalhava? Meu pai trabalhava. Eu era assistente de arte. Era uma editora... Agora não vou lembrar o nome, que ela não existe mais. Mas era da Globo. Era o fascículo do Telecurso de Segundo Grau. Nossa. A segunda versão que teve. Você fazia qual... Você auxiliava ela na... Não, eu era o assistente de arte, que é o quê? A pessoa que faz tudo que o diretor de arte não quer fazer, que é coisa chata. Que é cortar. Antigamente não existia computador, né? Nada era feito no computador. Era tudo manual. Já existia, mas só para outras coisas. Custava caro. Não dá para fazer uma revista no computador. Agora dá, né? Então o texto era datilografado, aí ia para uma gráfica, eles passavam para letras, aí voltava e alguém tinha que recortar esse texto e montar em páginas. Para depois fazer a impressão de todas era elas. Isso que eu fazia. Que trabalho gostoso, era o Photoshop da época. Exatamente. Eu era o Photoshop. Mas Photoshop era da Shopee. Eu fugi, na verdade, desse emprego. Fugiu? Fugi. Mas você recebia o seu salário, mas não estava feliz? Não, era bom o salário, só que era assim, eu ficava numa mesa assim, só que um pouco mais para lá tinha outra pessoa, que era também assistente, e aqui atrás ficava um chefe, que era perturbado, muito mal-humorado. E o que eu tinha para ver era uma parede com uma janela. E uma pessoa sentada na sua frente. Uma pessoa sentada na minha frente, e da janela dava para ver o quê? Ou uma parede. Que linda a vista. Que era uma parede que ficava lá. Quase nada depressivo, né? Uma coisa bem bacana de passar o dia. E aí os dois fumavam, sem parar. E tinha café. E eu meio que servia o café. E carpete também, naquela época, tudo tinha carpete. Assim, uma vez por semana, né? Eu já tinha 24 anos, né? Nossa, que... Não, 23. Estamos falando de outros tempos, que podia fumar no trabalho, né? Sim. Eles fumavam sem parar. E aí eu falei, bom, vou fumar também, né? Porque... Eu tô fumando. Socializar. Ficava tudo cheio de fumaça, permanentemente naquela É melhor sala, você também fazer parte da fumaça do que você só acabei ficando viciado, né? Vício besta. E aí acabei fugindo desse trabalho. Mas por conta disso, isso foi um gatilho? Porque era desagradável. E você também não tinha muita perspectiva de crescimento, né? Era muito chato. E ele precisava... Eu era um saco de pancada, sabe? Porque tinha uma moça que era amiga dele, que fazia o mesmo trabalho que eu. Mas ela não tomava Mas eu fazia toda a parte chata.
E eu levava bronca, assim, a troco de nada, entendeu? Aí foi me irritando, assim, eu desisti. Aí você foi pra onde? Uma coisa boa. Então, aí eu fui fazer a tal da oficina de teatro para adolescente. Então você tentou ainda ser uma pessoa normal. Que eu fui procurar, na verdade, foi o motivo de eu ir procurar um trabalho, escrever história para a revista Recreio, que eu não sabia que eu sabia escrever. Você também não fazia. Na minha cabeça. Você só cortava, colava de cá, vazia, então, mas não escrevia, né? Eu fiz um curso, isso que eu me arrependo tanto, eu fiz um curso com uma escritora portuguesa de livros infantis. E aí isso abriu minha cabeça de um jeito, assim... Que ano foi esse, você lembra? Então, 1980. Tá. Logo em seguida desse seu trabalho, um pouco tempo depois você foi para a oficina de adolescentes, aí você já fez esse curso dessa escritora. E eu continuei dando a oficina enquanto eu já estava escrevendo histórias. Né? Aí escrevi uma que deu muito certo, gostaram e tal. Aí escrevi outra. Eu falei, gente, eu posso escrever. Eu posso viver disso, eu tô achando. Foi assim. Por isso que eu sei que são 43 anos. Você tem algum ritual para escrever? Ou você, de repente, dorme, pensa em alguma coisa e já começa a escrever? Acontece... não é assim uma doença, nem uma maldição, mas parece um pouco. Porque não desliga, né? A cabeça não tem botão. Ela não para de pensar. Vamos escrever, para de escrever, agora eu vou dormir. Tem coisas que eu escrevi nas férias, assim. Você estava tirando férias de escrever e você escreveu. Boas férias. Porque eu fiz bastante coisa também, assim. Eu escrevia para mim mesmo, principalmente peças de teatro, e os livros também, né? E diário? Você chega a escrever pensamentos? Não, só escreve mesmo. Não, já escrevo tanto que não precisa. Escrever para mim mesmo, não. O Pascoal que veio aqui, ele trouxe o diário dele. É mesmo? Ele escreve até hoje. Tá certo. Então, assim... É que eu acho que ele não consegue falar tudo que ele tem vontade. Chega uma hora que não tem mais uma pessoa para escutar. E aí ele mesmo fala, escuta ele mesmo, né? Pascoal, gente, a gente está falando, o Pascoal é o doutor Abobrinha, que quem assistiu Castelo sabe. Ele já participou daqui? Completamente maluco. Mas maluco, assim, legal, né? Ele tem muita... Uma pessoa, eu acho que ele pensa coisa demais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele muda de assunto. Você fala, mas o que ele tá falando? A entrevista foi ótima. Ele conduziu do começo ao fim. Foi incrível. Ele contou toda a história da família dele. Ele contou a história da lei do ventre, como funciona a lei do ventre. Ixi. Foi uma lição de história, de escravidão. Teve várias coisas que ele falou. Foi bem legal. Teve um dia, vou contar, que eu tive vontade de matar ele. Ai, que delícia. Aí eu vou explicar por quê. Por favor. Porque teve uma época que ia ter só 70 episódios, o Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eles viram que tinha dinheiro para fazer mais 20. E já tinha todos os cenários, os figurinos, etc. Né? Só continuar, né? Só fazer mais, né? Só que o Sérgio Manberti, que foi lá pro céu... Foi descansar. Aí ele já tinha assinado um contrato com a Globo. Então ele não ia poder porque fazer. Ia acabar, ele sabia que era 70, né? Estava chegando nos 70. Então ele não podia fazer. Aí eu tive a ideia da Morgana descer da torre e ela substituir. Que foi o que aconteceu. Então tem 20 episódios que ela faz o papel do adulto que vem parar a brincadeira, etc. O responsável pela criançada. Aí eu pensei, se a Morgana aparece, por que o Tibi Perônio não pode aparecer também, né? Genial. Porque a gente era só de um quadro, que já... Inclusive foi o segundo quadro a ser gravado. Aí tem umas 4 ou 5 histórias com o Tibi Perônio. No castelo. No castelo. E aí tem um episódio que eu mais gosto, que é um em que o doutor Abobrinha se disfarça de Tíbio ou de Perônio. Ai, que demais! Então ficam 3, e aí chega uma hora que eu não sei se ele é o Perônio eu lembro ou disso. o doutor Abobrinha. Coisa mais divertida É muito bom. que eu fiz na minha vida. Que Aquele delícia. dia a gente riu muito durante a gravação. Só que chegou uma hora que o doutor Abobrinha tinha que dar uma pancada na cabeça de cada um. E ele é louco. Ele sabe disso. O Pascoal sabe que ele é louco, que ele não vai se espantar de eu chamar ele de louco. Porque ele bateu de uma maneira assim que eu achei que tinha rachado a minha cabeça. Você abriu um ponto, começou a sangrar. Não, juro, eu até palpei assim. Falei, não, machucou, não é possível. Aí eu falei, Pascoal, pega leve. Você está batendo na gente de verdade. Eu sou um ser humano, eu não sou um boneco. A minha cabeça quebra. E uma coisa que teve que fazer de novo. Ai, que delícia. Ele bateu de forte de novo. Porque... Não consigo segurar, ele é louco, assim, né? Autocontrole não temos. Eu tive que me segurar, porque eu fiquei com vontade de pegar aquilo e dar tanto na cabeça dele que ele ia morrer. Né? Mas você falou com ele depois?
Sim. Ou você xingou ele depois? Caramba, não, falei pra não bater. Eu fiz assim, olha, se você não parar com isso, vamos ser 2 que vão bater na sua cabeça, que tal? Eu imagino esse timbre de voz pleno do Tibio do Perônio. A gente... Se você não parar com isso, eu vou ter que enfiar isso. Eu não lembro mais, mas eu acho que ele bateu com menos força depois. Menos força é ótimo, mas não foi um carinho, né? Não, absolutamente. E aí tem uma história muito engraçada que todo mundo se encontrou pela primeira vez... No que era para ser o último episódio, que era o 70. Que era o aniversário do Dr. Vitor. Que era o aniversário do Dr. Vitor. Então, todos apareceram lá, né? Inclusive, os convidados também nunca tinham se encontrado. Uhum. Né? Todo mundo o junto, né? A Penélope. E aí o Dr. Vitor saía de dentro do bolo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Então, aí primeiro, ele tinha que sair do bolo. Aí chegou... E ele não saía do bolo. Ele não saía do bolo. Aí foram ver, ele tinha dormido. Ele dormiu dentro do bolo. Porque ele estava sentado, era bem grande o bolo. E tinha uma cadeira para ele ficar sentado, porque ia demorar um pouquinho, né? Tem a cena, né? Cantava parabéns, sei lá o que ia acontecer. E era para ele sair do bolo. Aí ele estava dormindo. Aí vamos fazer de novo. Ele estava dormindo. Gente, tinha uma vela, que era uma coisa assim, a parte de cima do bolo, eu acho que era um chapéu dele, que saía e tinha a vela acesa. Pegou fogo do chapéu. Mas quem teve a ideia genial de fazer uma vela de verdade? Não sei. Eu sei que aí pegou fogo, aí tinha um outro já pronto. E ele era o maior bom humor do mundo. Claro, não, valendo... Concordar em pôr outro chapéu e acender a vela, né? De novo? De novo. Depois sua cabeça ter pegado fogo. De quase cabeça incendiada. E vocês conseguiram controlar o fogo como? Você lembra? Não sei, não lembro. Porque eu lembro que uma vez eu tava gravando... Sempre em estúdio tem aqueles... só que naquela época... foi lá e tirou, assim. Talvez. Era uma coisa... Não chegou a ser chamas, assim, mas chegou a pegar foguinho. Pegar fogo fora da vela, né? Era porque de papel, né? Não tinha essa época também. Eu lembro da época que eu trabalhava como criança na televisão. Não tinha essa regra de bombeiro, de que tinha ter extintor e tal. Extintor tinha até no corredor, assim. Mas dentro do estúdio era muito difícil de ter essas coisas. Então eu lembro que eu já passei por uns perrengues também de incêndio. E a gente, e aí, apaga como? Aí você pega o... joga a garrafa d'água lá. Aí o câmera briga porque queima a câmera. É bem tranquilo. Sim. Teve alguma cena que teve que ser regravada porque vocês não conseguiam parar de rir? Sim. Ai, me conta é super comum. Acho que no Tibio Perônio, será? Não sei, eu tenho lembrança, principalmente em teatro. Tem temporada muito grande, comprida. Chega no final, a gente fica brincando antes de entrar em cena, aí você olha para a cara da pessoa. Você lembra da piada? Teve uma peça que eu fiz, inclusive com o Nino, que é o Cássio Escapim, né? Chegou uma hora que a gente não conseguia fazer uma cena, porque a gente se encontrava quase no final da peça. Ele tinha que falar um texto todo esquisito. E a gente se olhava e começava a rir. Vocês não precisavam nem... Ninguém fora entendia. De hora, entendeu? Assim, não tinha a menor graça. Se bem que o público geralmente percebe, né? E dá risada também, né? Quando acontece isso, quando vai chegando na cena... Já dá nervoso, entendeu? Eu não posso rir. Aí ele olha pra você... Apertando a mão, assim, pra sofrer. Aí faz contato visual, já era. Então não pode. Chegou uma hora que a gente fazia assim, sabe? Sem fazer contato visual. Sem contato visual nenhum. Ele tava aqui e ele olhava pra cá e eu olhava pra cá. E eu acho que isso é muito, muito intenso de gente, das pessoas que trabalham no teatro mesmo. Vocês começam a ter sintonia, que vocês têm que se falar em cena sem falar, né? Troca de olhares. E vocês tinham essa sintonia lá Vamos começar do começo. Tá. No Rá-Tim-Bum ou Catavento? Vamos começar pro Rá-Tim-Bum. Bom, Catavento é um que eu não trabalhei de ator, né? Você só fez o roteiro? Eu só fiz o roteiro, porque eu escrevi sozinho, né? Teve um teste para 3 pessoas que participaram, mas aí um não quis fazer porque ganhava muito pouco. E realmente é pouquíssimo. Mas na minha cabeça assim, bom, não é 0, né? Então, tá ganhando alguma coisa. É melhor que 0, tá bom, né? E o outro brigou. Ele começou a escrever, mas aconteceu uma briga lá que eu não lembro ou não fiquei sabendo. Ou foi tão traumatizante que criou um bloqueio. Porque sempre tinha reuniões, né? E aí ele foi, não sei por que, separado. E aí na próxima que eu fui, eu fiquei sabendo que ele tinha saído. Mas eu não sei porque eu tão ofendido para não querer mais escrever um programa. Um programa infantil ainda? Ele começou a achar que ganhava pouco também, que não valia a pena. E hoje ele eu acabei escrevendo conquistou? Sozinho 120 episódios. Sozinho? Sozinho, de 15 minutos, né? Era pequeno.
Mas é um monte de Mas, coisa, né? gente, não... Não, mas foi a maior sorte da minha vida. Quanto porque tempo eu você demorou? aprendi a escrever programa de televisão escrevendo programa de televisão. Literalmente Eu não na tinha amarra. feito curso para isso, não tinha experiência nenhuma. E você entrou Coisa bem como? maluca. Então, porque eu já tinha a peça Vida de Cachorro. Uhum. Uma pessoa da TV Cultura assistiu a peça e conhecia alguns dos livros também, né? Foi o fator sorte na hora Falaram, certa. olha, eu acho que ele é bom para escrever esse programa, porque era um programa de pré-escola, né? Uhum. E tinha professores, vocês tinham uma orientação que vocês tinham que seguir. Tinha pedagogia, que era assim, eram os inimigos, né? É o que não dava pra fazer o que piada. podia, o que não podia. E também tinha uma coisa que esse programa, inclusive até o Castelo Uhum. também. Mas aí no Castelo mudou. Por isso que o Castelo é diferente. Ele é Porque mudou isso. robusto, né? É, porque a gente tinha que seguir o currículo oficial da pré-escola da rede pública do Brasil. Então tinha coisas que não dava para fazer na televisão. Era uma coisa que tinha que ter professor, entendeu? Sim, sim. E tem coisas assim, direita, esquerda, Na televisão é ao complicado. contrário, é que nem espelho, né? Então tudo tinha que falar, direita, esquerda, É. ficar inventando. É. E tinha coisas que não podia fazer. Tipo, Tem a história. Eu posso contar porque, Claro, por favor. porque a Célia Marques, ela chamava. Depois eu acabei até ficando amigo dela. Por isso que eu posso contar também. Ela foi enganada, coitada. No Rá-Tim-Bum, era essa mesma coisa. Uhum. A gente teve que inventar, acho que 260 vezes o que é vermelho, 270 vezes o que é laranja, azul, direita, esquerda, perto, longe. grande. Na verdade, foi bom, porque desenvolveu a criatividade. Eu tinha que inventar coisas. Mas, Tinha que inventar coisas que você já sabia. Mas ela achava, no começo, depois ela mudou de ideia, que não precisava de nada daquilo que a gente ficava inventando. Tinha que só falar, tinha que explicar o que é perto e o que é longe. Só. Não precisava fazer graça, cena. Entendi. E o nosso desafio era justamente assim, vamos divertir as crianças enquanto elas estão aprendendo. Né? Exato. E é o contrário também, né? Esse basicamente era o princípio. E aí o roteiro vinha todo riscado, assim, falando, desnecessário. A Era censura. justamente o porquê desse programa ser bom, né? Exato. Certo? Aí teve um dia porque estreou o programa quando ainda faltava metade da gravação. Uhum. Então, estava todo mundo continuando lá e aí ela viu, sempre quem trabalha em televisão, tem sempre um monitor, que é uma televisão, né? Que está passando o que está passando, o que está no ar. O que está no ar, é. Então, por acaso, ela olhou para a televisão quando estava no ar o Rá-Tim-Bum. E ela olhou, falou... Aí ela descobriu que tinham gravado tudo que ela tinha falado, desnecessário. No Rá-Tim-Bum. Gravado. Porque o Fernando Meirelles pegava um roteiro novo e falava, vamos gravar o que está escrito aqui, né? Uhum. Senão não tinha programa, fora que assim ia durar, acho que 3 minutos. Porque resume tudo, Se você né? fala só o que é perto e longe, direita e esquerda... Tem um segredo, Acabou, gente. né? Essa é a direita, essa é a esquerda. Muito bom o programa de hoje. Um beijo. Mais ou menos isso, né? E aí ela assistiu E pela aí primeira vez? Ela teve um ataque. Tiveram que levar ela para enfermagem. Ela ficou tão brava que ela foi lá Ficou doida. gritar com o Fernando, que era o responsável, né? Ele era o diretor-geral. E ele ficou assim. E, infelizmente, eu não estava lá. Ai, dia. que pena. Você queria ser uma abelhinha naquele momento. Mas era chato. Foi legal, até engraçado, né? Agora, o mais engraçado é que o programa fez muito sucesso. Foi o primeiro programa da TV Cultura que fez um sucesso assim... Estrondoso. Né? Inclusive ganhou depois o prêmio mais importante que tem para ganhar de televisão, que é o Festival de Teatro, de Cinema e Televisão de Nova York. Uau. Que é assim, onde todo mundo vai comprar coisas, entendeu? Sim, referência. É o lugar mais... E ganhou medalha de ouro, Nossa. de melhor programa educativo do mundo, né? E é até hoje. É incrível. Sim, Você coloca... É super atual, porque... porque é muito legal. É o beabá que a gente aprende mesmo. Porque muita gente fez. Tipo assim, uma multidão mesmo, sabe? Assim, mais de 500 pessoas participaram da parte artística. Imagina, hoje em dia não tem mais isso. De criar e de fazer, né? Hoje em dia, um celular, uma pessoa já cria um roteiro, já faz um personagem, já posta. Não é a mesma coisa. Porque é uma pessoa só, né? Exato. Mas assim, 500 cabeças pensando é melhor que uma só, né? Justo. Você acha que isso, de repente, diminui um pouco a qualidade do que a gente tem que assistir ou que a gente tá começando a assistir? Eu acho que sim. Diminui um pouco a barra, assim, do conteúdo. Porque... Até fala assim, Flávio de Souza me apresenta, o criador do Castelo Rá-Tim-Bum.
Não é verdade. Porque eu inventei bastante, mas junto com o Karl Hamburger, que é o diretor-geral. E aí, assim, a parte de dramaturgia, assim, nome de personagem, o que ia acontecer, etc., fui eu mais que inventei. Mas tem toda a parte visual que o Karl que inventou, entendeu? Ele que fez a direção de arte. O programa é lindo daquele jeito por causa dele. E é entendeu? impecável, sem efeitos... Impecável, E tinha fora a teimosia dele, que enquanto não era do jeito dele... Não, ele não aceitava. Já vi caso de demorar 3 semanas. Tão especial, entendeu? Ele é muito artesanal, né? Muito mais por causa dele do que por minha culpa, porque... Culpa não, né? Vocês dois juntos fizeram a memória de muita gente. Com certeza. E ensinaram muitas pessoas. Eu gostava muito da história. Mas, ao mesmo tempo, teve muita gente que escreveu, muita gente que... Nem lembro. E atuou. E ator inventa também, né? Claro. E, sei lá, cenário, muitos cenógrafos... Muita gente fazendo figurino, principalmente o Gardim, que é o oficial, né? Mas outras pessoas acabaram fazendo também, né? Junto. Então, por isso que é tão especial, porque muita gente fez. Muita gente fez parte para aquilo acontecer e muita gente comprou essa ideia. Sim. Vocês ganharam muito dinheiro, né? Sim. Na Tem TV gente que acha que eu sou bilhardário, né? Não é nem milionário, né? Eu adoro quando a gente quebra esses paradigmas. Se eu tivesse feito isso nos Estados Unidos... Eu não estaria aqui agora, eu estaria num iate na Riviera Francesa. A gente estaria lá fazendo uma matéria incrível. Talvez se vocês fossem para lá, mas eu não estaria aqui agora. E como é uma TV educativa, os direitos são da Fundação Padre Anchieta, entendeu? Teve uma época que teve DVD, né? Aquela fitona. Mas eu acho que não é tudo. Principalmente do Rá-Tim-Bum. Sim, que foi antes, né? De achar. Eu gostava da história do Cadê o Léo? Mas esse não é do Rá-Tim-Bum. Não, esse não foi anterior, antes do... muito legal. Eu adorava aquilo. E eu gostava porque ele despertava uma coisa lúdica em mim, que eu não gostava de bonecos. Sim. Porque eu tinha um pouco de medo, porque não era uma criança, não era um adulto, não era não sei o que era aquilo. E eu comecei a criar afinidade por causa dessa historinha. Eu falei, nossa, que legal. Eu acho que, inclusive, até anterior ao Rá-Tim-Bum. E aí foi quem gerou... Foi na época junto com o Catavento. Mas foi feito separado, outras pessoas que fizeram. Eles chegaram a subir no Rá-Tim-Bum como especial alguma vez? Porque eu lembro que fizeram uma edição... Não, mas era sempre reprisado. Era Dia sempre... da criança, assim, sempre passava de novo e as crianças adoravam. Flávio, me conta um pouquinho os seus planos. O que você pretende fazer daqui pra frente? Você pretende escrever mais e mais? Engraçado, eu tô até com barba, assim, porque eu tenho um novo personagem. Oba! Atualmente eu sou pintor. Que é uma coisa que eu faço desde os 6 anos de idade, né? Que é daquele curso que eu fiz na de artes plásticas. E eu escrevi já bastante, né? E ultimamente eu comecei a escrever uns livros muito grandes e complicados e acabei parando de escrever. Perdi um pouco a vontade, né? Porque eu escrevi muita coisa chata também. Assim, roteiro de televisão. Para os outros, você não escreve para você. Sim. Tem uma coisa que você escreve porque você ganha o salário... Porque é muita coisa, né? Você não é o seu público sempre. Também, não sei se você sabe que eu participei do Sai de Baixo. Ah, você participou? Dos 2 primeiros anos. Quando era um hospício, né? Valendo que ninguém sabia o que ia ser. Eu fugi do hospício. Como foi a experiência? Eu participei também do programa da Xuxa, o último programa. Que também foi numa fase complicada. Eu entrei no Mundo da Imaginação, que é um programa que ela que inventou, né? E aí depois foi virando... Dos baixinhos. Show da Xuxa. Eu devia saber, porque eu trabalhei. Eu era o roteirista... Do show da Xuxa? Sim. Que eles falam... Como que é? Redação final, que assim, que é a pessoa que decide, né? O que vai pro ar. Que era isso que ela quis, inclusive, né? Porque ela assistia o programa da TV Cultura e tinha os livros. Que história é essa, por exemplo, era o livro preferido dela. Mas aí chega uma hora que é muita quantidade. Fica meio pesado. E chegou uma hora que começou a ficar meio... Tinha documentários, tinham coisas que eu tinha que escrever texto para apresentar, que eram coisas chatas. E entre isso... muita coisa, uma lúdico. quantidade gigantesca. E aí, para ela ter um tempo de folga, gravava um monte antes, sabe? Acabava de gravar, tipo, em agosto. Sim. Que ia ao ar até dezembro, né? Entendi. Então, tinha uma hora que eu ficava trancado na minha casa... ou escrevendo ou revisando, né? Texto de outros roteiristas. Então, por exemplo, essas coisas chatas, não tenho a menor saudade. Mas, claro que tem coisas muito legais que eu escrevi também, né? Para esse programa, mas
Tem alguma coisa que você tem que você ainda não fez, assim, de conteúdo que você tem vontade de escrever? Ou Não. um universo diferente que você tem vontade de ir? Eu já tive vontade de escrever novela, mas depois eu pensei melhor. Eu não quero. Eu acho que você gosta mais das histórias do que com os atores. Não, eu gosto, mas é muita coisa. Você depende do público. Aquilo que eu escrevi multiplicado por 1000, né? Assim. E o público também vai dirigindo, né? Você. Não, tem isso, né? Tem que ele vai dizendo para onde vai. 200 milhões de autores, né? Junto com... Que é que nem a seleção brasileira, que tem 200 milhões de técnicos. Sim, claro. Todo mundo sabe o que deveria ter sido feito. E lá na hora, os meninos que foram contratados para aquilo não sabiam. Ah, pecado. Mas é assim. Então, você sente que tem mais influência hoje? Ou antigamente você sentia mais influência do público nos seus textos? Eu digo, nos textos? Quando você vai para um conteúdo que está no ar. O Rá-Tim-Bum, o Castelo. Não, essas coisas, como era feito com muita antecedência... Então, a gente não tinha esse problema. A gente teve bastante tempo para inventar, e aí bastante tempo para escrever, e para reescrever também, né? Sempre tem essa parte. E aí, depois estreava, mas não fazia diferença. Porque é um público que não reclama, né? Não tem como, né? Reclamar por quê? Mas assim, não tem como reclamar também, né? No assim, saque? Vai ligar no saque? Oi, saque, tudo bem? Ligar para TV Cultura. Na verdade, é até o contrário. Quando acabou o Castelo, que ficaram sabendo que não ia ser mais gravado, chegou um monte de carta de criança, inclusive com dinheiro. Se mandava, assim, R$1. Para tentar juntar e fazer mais. Para fazer mais, você acredita? Que legal. Que coisa fofa. Mas assim, sem penas. E eu acho que essas crianças que mandaram dinheiro, até hoje, elas têm essa lembrança. E se juntarem, elas montam um documentário do Castelo e tudo mais, né? Sim. Por isso, porque quem ainda não fizeram? Fizeram já um documentário novo agora, moderno? Não? Não? Fica a dica aí, galera. Vocês são fã do Castelo. E a Ilha Rá-Tim-Bum, que foi numa outra geração, né? Foi uma outra coisa. Como foi criar fantasia pra geração tecnológica? Eu gosto muito de falar desse programa. Não? Tá bom, então a gente fala de outra coisa. Não é um erro, mas foi um erro de estratégia. Porque assim, era um programa que era para ser para pré-adolescência. Especialmente, que não tem muito na televisão brasileira. Ou é para criança ou é para adolescente. Né? Ou adulto, e chamava Rá-Tim-Bum. Que é de criança. Os dois outros programas de Rá-Tim-Bum era para pré-escola, para criança pequena. Muita gente assistia, até com 18 anos. Tem gente que confessa para mim. Mas escondido. Porque era programa de criancinha, entendeu? Então, quem tinha 8 anos já não queria mais assistir. Nem o Rá-Tim-Bum, nem o Castelo. E o Ilha, então, que era para adolescente? Criancinha, entendeu? Então, quando estreou esse programa, ninguém explicou também, né? Aí... Quem foi assistir? As criancinhas, que não entenderam nada, não gostaram. Tinha monstros, tinham né? medo, inclusive. E para quem o programa era feito especialmente, não assistia, porque Rá-Tim-Bum é programa de criancinha. Foi uma estratégia ruim. Foi uma coisa praticamente inútil, né? Foi uma estratégia ruim. Mas eu não posso falar mal, porque tem fãs. Já recebi reclamações até assim, críticas duras. Você não fale mal do meu programa favorito. Não fale mal do meu programa preferido. Porque quem assistiu e era pré-adolescente, adorou, né? Que foi na hora certa. Era feito pra eles, né? Era um seriado. Era na minha fase. Eu lembro que eu tive 2 amigos meus que fizeram Chiquititas comigo e que fizeram a Ilha do Rá-Tim-Bum, que foi a Greta e o Paulo Nigro. Que eram os dois. Era o Abelha. O Paulinho é o loirinho e a Greta é uma que usava uma meia compridinha, acho que era um coletinho. Sim. E é muito engraçado, eu sou amiga deles até hoje. E eu tenho um negócio com programas infantis que eu gosto muito de conhecer as pessoas que trabalharam no programa infantil, porque eu também trabalhei em um. E aí a gente se identifica muito. Eu conheci o Luciano também, eu conheci o Fred, em todos os momentos diferentes, assim. Sim. Mas eles têm uma outra visão. Eles têm a visão da parte de quem tá lá na frente, não da parte de quem tá lá atrás. Apesar do Luciano e o Fred também trabalharem bastante nesse segmento agora. A Cíntia também. Sim. Mas eles, na época, eles estavam só na frente, que nem eu tava só na frente. E conversar com uma pessoa que criou aquilo... Eu tenho muita curiosidade de pensar, o que será que passou na cabeça dele? Eu acho que eu vou desenhar um castelo no meio da cidade de São Paulo e jogar umas crianças lá de 3 mil anos, uns velhos lá que vivem umas coisas. Da onde veio tanta inspiração? Então, tem uma coisa que é uma história que eu já contei bastante, mas eu acho que você não sabe e talvez você também não saiba. Então, vou contar de novo. O Castelo Rá-Tim-Bum não era para ter existido. O que ia ser feito era o Rá-Tim-Bum 2. Entendi.
Porque o Rá-Tim-Bum teve um problema técnico. Eu não tenho certeza. Talvez eu tenha inventado isso, mas Faz muitos anos, pode ser que tenha se perdido alguma informação no caminho. O som fizeram errado. Não pensaram que um programa um dia poderia ser dublado. Então, os diálogos estavam junto com a música. Então, não podia ser dublado nem em espanhol, nem em inglês, nem em sueco, sei lá. E não podia vender para outras empresas. E era para ter sido vendido para o mundo inteiro, porque ganhou a medalha de ouro do festival no lugar mais importante, entendeu? Tinha, por favor, venda para mim, do mundo inteiro. E não podia. Então, o pessoal ficou bem bravo, bem nervoso. E aí tinha uma possibilidade de ter um novo patrocínio da Fiesp. Então, falaram, vamos gravar tudo de novo. Resolvendo que iam gravar tudo de novo. Igual. Quer dizer, igual não. Só separar tinha, o som. Mais ou menos 50% que não deu muito certo. Porque era um programa muito experimental, né? Muita gente que nunca tinha dirigido, dirigiu. Gente que nunca tinha escrito, escreveu. Então, tem coisa que não deu certo. Não funcionou. Então, ia tirar 50%, esses 50% e chamaram a equipe de criação do Rá-Tim-Bum para inventar um novo 50%. Eu fui chamado e os outros também, né? Inclusive o Fernando Meirelles, mas eles estavam já fazendo outras coisas na vida, né? Não puderam fazer. Então ficou eu e o Karl Hamburger, que ia substituir o Fernando na direção geral, né? E a gente inventou tanta coisa que chegou uma hora e eles falaram, não, melhor fazer um programa novo, então, né? Vocês porque começaram ia ter que escolher jurando, porque assim que ia durar, sei lá, 16 horas por dia. Ia custar 200 trilhões de dólares. Meu rim! Coisa mal. Então, o Castelo Rá-Tim-Bum era um dos pedacinhos... De tudo isso que vocês criaram. De tudo isso que a gente criou, entendeu? Que era o Castelo, do Dr. Vitor. E aí, quando falou, não, vamos fazer um programa só, a gente escolheu. Tem umas coisas que eu não sei. Quem escolheu, quem teve ideia... O que eu inventei, o que o cara inventou é meio misturado, assim. Vocês tiveram um momento brainstorm, assim? Não, a gente ficou, acho que 8 meses inventando. Gente, olha... Muito tempo. Flávio, não era assim todo dia. Claro, mas... Acho que era uma vez por semana. Hoje em dia, a gente pensar numa pré-produção que demore 8 meses para desenvolver algo... Você já parou pra pensar como o tempo hoje é tudo muito mais rápido? Mais rápido. E o tempo de um episódio que eram feitos era o que? Era 45 minutos? Não, é 25. Porque tinha os intervalos era pra também. Ser meia hora, né? Com os breaks. Mas aí, então, era uma das coisas que ia acontecer. Mas só que o Pedro, a Bíblia e o Zequinha já existiam. Porque ia ser um tipo de labirinto. Então, eles iam de uma coisa para outra e eles meio que entravam nos quadros, entendeu? Eles iam apresentando. Entendi. E era para ter uma versão menino da Nina. Da Nina do Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum sabe que tem aquela menina, que é uma atriz que faz, né? Que conversa quando mais agudo, mais perto dos golfinhos, ela... E que ela fez super bem. Na verdade, eu inventei esse personagem especialmente para ela. Por causa do timbre dela? Não, porque a gente tinha acabado de fazer uma peça que ela fazia o papel de uma menina de 8 anos. E tinha gente que achava que ela tinha, no máximo, 11 anos. Por causa da voz e por causa... Ela fazia de um jeito tão bom, que parecia genuíno, criança, né? Mesmo. Então, eu inventei esse personagem e colou. Então, era um personagem super bacana. Era um dos que não ia ser substituído, né? Não. Ia ser refeito. Aí eu tive ideia de ter uma versão menino, que ia chamar Nino. Aí, como já tinha esse Nino, a gente falou, bom, então tem esse Nino que mora no castelo... Aí tem uma coisa que eu sei que eu inventei, que ele era ser feiticeiro, porque o primeiro filme que eu assisti na vida foi Fantasia, que tem o Mickey vestido de mago. Aprendiz de feiticeiro, ele é. Então ele ia ser aprendiz do do tio dele, que era cientista e feiticeiro. Né? E aí a gente acabou inventando tudo aquilo. Numa tarde, não, tranquila, tomando um chá. Foram muitas e muitas tardes. Foram muitos chás, muitos cafés. Muitos cafés, muitas histórias. Sim. Teve alguma que você fala, poxa, se a gente tivesse... Imagina,
Só pra gente ter uma hipótese, assim. Imagina se o castelo Rá-Tim-Bum tivesse sido inserido de um castelo, ele fosse um shopping, sei lá. Teve alguma ideia dessa, assim, de cenário? Não, sempre foi, porque era a coisa preferida do Cal. O castelo, por conta do... Porque ele tinha uma obsessão com Frankenstein. Inclusive, ele fez um desenho animado sensacional com a Eliana Fonseca, que chama Frankenstein Punk, que é uma coisa do Frankenstein, o monstro, né? Uma coisa meio Tim Burton. O Frankenstein é o médico que faz o Frankenstein. Todo mundo, às vezes, geralmente confunde. Acha que o monstro é o Frankenstein. Não, mas não é. Frankenstein é o Dr. Frankenstein. E aí ele tinha essa obsessão, então foi uma das ideias que ele teve, era ter o castelo do Dr. Victor, que o Dr. Victor é o Frankenstein, na verdade. Né? Ele chama Victor Frankenstein, na história original, que faz uma pessoa com pedaços de várias, né? Ele costura uma pessoa e faz ele ficar vivo de novo. Esse é o original, né? E aí o castelo do... E aí virou... Ele era feiticeiro, porque inventei, e era cientista porque os pais dele eram cientistas, né? Tem esse lado, assim, que ele... Interessante, por isso né? que o Tim e Peroni são cientistas também. Porque, na verdade, eles eram 2 personagens que eu inventei pro Rá-Tim-Bum que não gostaram. Não colou. Não eram visionários. Mas eu inventei tanto personagem também que eu falei, isso aí tudo bem. É o menos problema. Eram 2 personagens que iam descobrir, eram tipo uns... Não eram bem ser humano, eram umas pessoas que grunhiam, assim. E eles iam descobrir a utilidade, por exemplo, do pires. Para que serve o pires? Interessante. Eles ficavam fazendo, assim, experimentando, aí uma hora eles viam que era bom, porque a xícara pode transbordar, em vez de cair na mão da pessoa uma coisa quente, cai no pires. Mas assim, né? Para que serve pente, para que serve lápis, eu amo essas curiosidades. Adoro. Eles não chamavam Tim e Peroni, era, sei lá, o nome deles. Mas não gostaram. Que pena. Então eu falei, bom, agora vai. Agora vamos reiniciar, porque tem a pegada do cientista ali. E aí, como o Cal queria que alguém fosse cientista, né? Além do Dr. Victor, que ele era feiticeiro, né? Então eu falei, tudo bem, eles podem ser cientistas, e aí eles descobrem coisas de ciências, né? Super básica, né? E você foi pesquisar para descobrir as coisas que vocês iam falar? Ou vocês chegavam já com... Não, essa parte eu não participei da criação do roteiro? Do conteúdo. Mas era coisa de ciências, super simples, né? Porque era para a escola, né? Sim. Mas tinha umas coisas bem interessantes. Teve uma coisa pedagógica. Agora, chegou um momento que eu sempre teria que me preparar para falar do castelo. E que eu não me preparo. Eu não lembro o nome. Eu sei que o sobrenome é Cavalcante. Mas o primeiro nome dela, infelizmente... Não tem problema, a gente procura agora. Era uma pessoa que fez a parte pedagógica. E a doutora Célia Marques, não estava mais entre nós. E aí ela fez uma coisa muito mais moderna, porque ela era da Escola da Vila. Então tinha toda uma coisa... Toda essa coisa de ter muito a ver com artes é por causa da Zélia Cavalcante. Desculpe, Zélia, se você está assistindo isso. Se você assistiu isso, você está sabendo que desde o começo ele sabia que você era Zélia. Sempre... Eu lembro, nesse momento, quando faz essa pergunta, que eu tinha que ter olhado no Google. Não tem problema. Né? A gente resolve aqui. A gente tem a Vivi. Resolvido. A Vivi produz, ela olha no Google, então, ela roteiriza, ela é tudo. A Vivi descobriu para mim, obrigado. E vocês faziam personagem... Ela que fazia a parte da pesquisa parte científica. De conteúdo, né? Em vez de ter vermelho, frente para frente, atrás, direita, esquerda, o que ela falou. Essas coisas básicas, se a criança que está na pré-escola ainda não aprendeu, ela tem um problema. Sim. Porque você aprende com os pais, com os irmãos, com o vizinho, com a tia, com a avó, com a televisão. Não precisa ficar repetindo 200 toda hora, vezes. A criança foi até entediada, entendeu? Exato. Não, e você pensa que nem criança. E tem coisa mais importante, né, para falar. Coisas que não tem na televisão, inclusive, né? Novidades. Coisas de artes. Não tinha em nenhum programa, né? Então, por isso que é um programa... especialmente especial. Ele é um programa que não tinha como não ficar pra história, assim. Não tem como não ser... Não, realmente juntou muita gente talentosa e criativa. Tem um maluco, que é o Silvio Galvão. O maluco é ótimo. Que começou fazendo aquelas loucuras do mundo da Lua. Por exemplo, a Lua, foi ele que fez. Sem dinheiro. Juro, ele fez uma coisa lá que ele pôs uns pneus... E jogou um tecido? Um tecido e depois tipo de uma gosma, assim, plástica, que ele usava para fazer não sei o quê.
E ficou aquele cenário maravilhoso. Super barato, entendeu? As pessoas não acreditavam, iam no estúdio e falavam, mas é a Lua. É uma coisa absurda, né? Porque vocês tinham a visão, e aí, mas não quando tinha... chegou no... A verba. Por exemplo, o teu episódio do Lobo Mal, do Mundo da Lua, quem assistiu, com certeza lembra desse episódio. Quem não tem medo do Lobo Mal do Mundo da Lua? Todo mundo tem medo. Agora eu vou contar uma coisa engraçada. Os atores ficaram com medo de verdade. Eu imagino. Estava escuro. E aquele E o lobo aparecia de repente. E o olho dele, a boca dele. Quando eles gritam, aquela cena que eles gritam de horror, eles estão gritando de verdade. Que é quando ele tá entrando no quarto, medo, não é? De verdade, de susto. Ele abre a porta, assim, que ele começa a quebrar a porta. Eu lembro das garras entrando. Gente, aquilo dava muito medo pra mim. Eu imagino pras crianças. Quem está dentro da máscara do lobo? Quem? O Silvio Galvão, que fez a máscara. E ele não lembrou que o ser humano precisa respirar. Então não tinha quem pusesse, porque na verdade tinha que ser... E tinha uma coisa de lei já, que tem que ser uma pessoa preparada para isso. Não pode ser qualquer pessoa. Uau. Porque podia morrer. Ah, que ótimo! Entendeu? A pessoa precisa respirar, tá certo? É um emprego de risco. Mas como ele é louco, ele falou, então deixa que eu faço. Aí ele punha... E não respirava. Quando ele tirava a máscara, ele estava quase desmaiando, porque ele ficava, sei lá quanto tempo sem desmaiar. Então, quando o lobo tá andando de formas esquisitas, é sinal de que ele tá passando um pouco mal lá dentro. Provavelmente. Ele não está cambaleando Então, porque não está enxergando. Eu acho que o dragão que tem na Lua também foi ele que fez. E aí tem muita coisa do castelo que foi ele que inventou. Por exemplo, o relógio do castelo. Que é maravilhoso. E é lindo. Ele que inventou aquele relógio. Eu tinha um relógio daquele na casa do meu bisavô. E ele era meio possuído, porque ele tocava de vez em quando. Não era sempre. E era sempre de noite, de madrugada, e não era na mesma hora. Então, tipo, não era um problema de... Realmente era medonho. Assombrado. Né? Do nada... E casa antiga, né? Que tudo de madeira, não tem acústica, não tem tecido. Meu Deus, eu via lá do final da cidade, assim... Pem, pem. Aí batia 12 vezes, às 2 da manhã. Perturbado. Mas aquele relógio me lembra muito, me traz muita lembrança da minha infância. Mais por conta do relógio da casa do meu bisavô do que no relógio do castelo. Né? Mas todo mundo tem uma lembrança mais carismática, assim, com o castelo. Uma música. É com o Ratinho, né? O Ratinho, ele... toma banho, ele é o personagem mais... Tem uma coisa de marketing que fizeram. O Ratinho em primeiro lugar. Em segundo lugar, Tibi Peroni. Não é o Nino. Os mais queridos... Depois do Ratinho é o Tibi Peroni. É inesquecível. É porque eles são tontos, né? Eles são dois palhaços. É que eles são adultos e pensam que nem criança. É, exatamente. Mas é exatamente isso. São dois adultos que pensam como criança. Eles não têm a maldade de criança, né? E eles descobrem coisas que adultos já sabem. Mas eles são cientistas. Eles têm como descobrir na fonte. Nossa, poucas vezes eu me diverti tanto. Quantos anos você ficou assim, tipo... Como assim? Não, assim, você ficou um ano gravando lá. Foi quantos anos gravando? Foi 1 ano, 2, 3, 5 mil? Não, 1 ano, mas eu gravei em 2 semanas. Muito pouco, gente. Por isso que foi o segundo quadro a ser feito. Porque eu ia fazer uma peça de teatro, que eu era um dos atores principais, que era do Marie e Pierre Curie, que são os que descobriram a radioatividade, né? E eu tinha que ter barba. Eu já estava começando a deixar barba, por isso que eu tive Peroni ter barba. Coitado do Henrique, teve que ter barba, porque era grudado, né? Era de mentira. Pedacinhos de cabelo humano grudados com cola. É que antigamente era como se tivesse, tinha, né? 5.000 alfinetes na cara da gente. E não te pertencia, né? Era de cabelo de outras pessoas. Sim, uma coisa esquisita, já dava aflição. Saber que era um cabelo humano. E você sabe se era da cabeça, nunca saberemos. Era uma coisa assim, a hora que tirava era um alívio. Era do saco do feijão. Era um alívio assim, tão grande. Por causa da sua peça. E eu ia começar a ensaiar. Era de tarde e de noite. Eu fui contratado e não tinha assim. Quando começasse, eu não podia. Não podia faltar. E não dava para gravar só de manhã. Porque cada cenário tinha que ficar um X tempo, porque eles foram sendo substituídos, né? O do Castelo era no estúdio grande e tinha 3 menores, onde estava gravando, assim. Então, enquanto tinha o Tibi Peroni, só tinha o Tibi Peroni. Mas aí começou a Rosi, que era a Morgana, enquanto isso era a Casa das Fadas, e o outro era não sei o quê. O outro era menor, então era aquelas coisas de animação pequenas que tem. Sei. Tudo ao mesmo tempo. Então, tinha um tempo para dar tudo certo, para poder estrear na data que era para ser,
Não podia ficar esperando o cara vir gravar só de manhã, entendeu? Uhum. Então teve que ser em 2 semanas. A gente fez tudo aquilo em 2 semanas. E você só foi se ver no ar Loucura. depois de quanto tempo? Depois de quase 1 ano. Você gravou, ficou 1 ano pra ver o que você tinha feito. Hoje em dia, a gente pensando em tempo de produção... 7 meses. Mas a gente Ou falando 6, hoje... que foi quando ficou pronto o primeiro. É que se falando em tempo de produção agora, é tudo tão rápido que... Se pensar que hoje em dia fazer uma produção... que dure 2 semanas para ser exibida depois de 1 ano, já se perdeu aquele conteúdo de tanta coisa passando, de coisa rápida, por mais que seja. Com certeza, descartável demais. Muito né? rápido. É por isso que é chato escrever para televisão também, que você sabe que vai passar e se a pessoa foi no banheiro ou olhou para trás, ela não viu aquilo que você ficou pensando, o que ele vai falar, uma coisa engraçada. Blá, blá, blá. Por isso que é bom ter escrito esses programas, né? E você acha que agora para criar o ano que vem vai fazer 30 anos que estreou o Castelo. Uau! O ano passado fez 30 anos que estreou o Mundo da Lua. Mundo da Lua. E até hoje tem gente que assiste e que adora, né? Quando começa aquela musiquinha, já não tem como, Uma né? coisa que normalmente em televisão é segundos e acabou, e vai para o espaço. Tá 30 anos e continua gerando público. 31 anos, o outro... Muito bom, né? E hoje criar conteúdo para TV, você pensa em criar alguma coisa para streaming? Eu não penso nada. Agora você tá pintando. Eu não penso mais. Não penso mais, é ótimo. Desisti. Eu desenho. Eu tentei durante, acho que 7 anos, 8, fazer um programa do Tibi Perônio. A gente chegou a fazer um piloto, bem assim, tosco, né? Claro. Que foi aprovado. Aí ficaram falando que eles iam deixar a gente fazer e não deixaram. Ai, que sacanagem. Não deixaram. Quem não deixou, fale nomes pro público ir atrás. Não, é aquilo que eu falei, né? É politicagem. Foi vendido. Já estava para ser vendido, entendeu? Por isso que não ficaram enganando a gente. Falaram, não pode. A gente desistia, né? Aí mudou, inclusive, a presidência e todo o pessoal que mandava. Não conseguimos, então eu desisti. Desistiu. De vez. Aceitou. Não quero mais. Pra internet, não pensa em gerar? Não, então, não. Porque não pode. Por causa dos direitos. De tudo, só na TV Cultura. Pode mudar pra Tiba e Fíbula. Então, eu até inventei os nomes de verdade agora seriado que eram 2 atores antigos, né? Porque eu e o Henrique Stroitner, que é o Perônio, já estamos antigos, Imagina, né? vocês são super jovens. Que tinham feito um programa quando eram jovens, que eram 2 cientistas, tal, era tipo brincando de Tibi Perônio. Sim, sim. Tinha outro nome, mas era como se fosse o Tibi Perônio. E aí eles resolvem gravar para pôr no YouTube. Então eles gravam escondido no sótão onde eles moram. Isso é legal. Casa, e o dono da casa odeia eles. E ele não pode ficar sabendo que eles estão fazendo isso. Não, que eles estão gravando o programa no sótão. No sótão dele, entendeu? Então era muito divertido. Mas aí também desisti, porque tudo é tão... É tudo tão burocrático, tão difícil. Tudo muito... Toda essa gente assim que faz televisão e publicidade fala, precisa pensar fora da caixinha. Aí quando você pensa... Não, todo mundo pensa na mesma caixinha, entendeu? Achando que está falando de outra caixinha. Mas é a mesma caixinha, porque as pessoas estão assistindo a mesma caixinha quadrada há tanto tempo exatamente. Que tem outras pessoas indo para outras caixinhas quadradas que geram um conteúdo mais atual. Sim. A novela é mais ou menos a mesma que está sendo feita desde que estreou, né? A primeira. Com variações, assim, de cenário, cidade, atores só, né? Mas o resto é a mesma coisa. O enredo é igual. Tem uns maus, e os muito bons. E as pessoas engraçadas. E as pessoas engraçadas, que é para acordar o público, né? O tchananã. Tem alguma lembrança que você tem, assim, de saudade daquela época? Ou assim, não? Qual época? Da época. Dessa época que a gente estava na cultura. Eu tive muitas épocas. Nessa época da cultura. Falamos dessa época da cultura. Tem alguma lembrança bem gostosa? Tipo, eu lembro no refeitório, comendo com o pessoal. O refeitório era especialmente bom. A comida era boa? Muito boa. A comida era boa? A comida era boa. Mas o bom mesmo eram os lanches que tinham. Na lanchonete. Porque tinha uma lanchonete e aí tinha um refeitório, né? A comida é boa. Inclusive agora eu acho que é até melhor do que era. Mas os lanches já eram muito bons. O refeitório ainda existe? O mesmo refeitório? Existe o mesmo refeitório. Eu acho que é menor, não estou lembrando mais. Eu sei que o refeitório é maior.
Porque eu fiz, inclusive, outras coisas na TV Cultura antes de trabalhar de roteirista. Fiz uma série de filminhos que eram para educativos. Como ator ou como roteirista? Com roteirista e ator. Mas, assim, roteirista, mais ou menos. Começando. Engraçado, eu nunca lembro disso. Eu tava dando uma sugestão. Antes do Catavento, eu escrevi esse negócio, junto com as pessoas do meu grupo. Que a gente escreveu e trabalhou de ator. Mas era uma coisa que já estava bem pronta, assim. A gente só desenvolveu. Mas a gente escreveu roteiros, né? Claro, claro. Então eu preciso parar de falar que eu comecei a escrever para televisão. Catavento. É mentira. Foi antes. Acabei de descobrir que eu estou contando mentira faz alguns anos. Aqui, gente, vamos revelar que ele mentiu para todo mundo, pra gente. Aqui é tudo verdade. E aí, a melhor hora era quando parava e a gente ia tomar lanche. Ai, que delícia. Você falou exatamente o lugar legal. Mas, mais porque legal. refeitório é muito gostoso. Eu acho que faz tipo um networking ali. Você sempre tem... Eu lembro muito da época que eu gravava a novela também, que a gente sentava na lanchonete pra conversar. E uma das lembranças mais nítidas que eu tenho, inclusive, falei ontem pro Pierre, que trabalha comigo na Praça Nossa e fez Chiquititas comigo. Falei pra ele ontem, lembra quando tinha um Bob's e fazia milkshake de ovo maltine? Ixi. Paramos no tempo, ficamos os dois se olhando, falando, nossa, faz quanto tempo que não tem isso aqui? Pelo menos quase sabe 30 que anos. na Globo tem, né? Tem? Tem tipo de uma praça de alimentação, que uma das coisas eu tenho o Bob's. Eu tomei bastante desse. É muito bom. Era o meu... Carro-chefe. Não, assim, o que eu fazia para me recompensar por ter passado um dia na TV Globo. Fazer um dia na TV Globo. Na saída, eu merecia tomar uma coisa. Tem gente que procura outras coisas. Milkshake de ovo maltine. Era assim... Terapêutico. O presente que eu dava para mim mesmo. Vou fazer um shot aqui com Não leite ter e ovo maltine. no meio do dia. Não matei ninguém hoje. Não assassinei ninguém de verdade. E é um posso lugar escrever. muito engraçado, porque todo mundo que trabalha... almoça tudo junto, toma lanche, e todos em horários malucos, né? Todo mundo tem horário maluco. Então, a hora que dá. A partir das 10 já tem gente almoçando, até as 10 da noite. Né? E você encontra as pessoas mais divertidas falando. E aí tem os atores mais normais, como por exemplo o Tony Ramos. Ok. Que é um ser humano normal. Um ser humano normal é ótimo. Que tomava lanche lá junto com todo mundo, entendeu? É muito mais divertido, né? Os outros, não sei se eles levavam para eles. Ou já vinham comer em outro lugar. Tem pessoas que eu nunca vi lá. É um lugar bem divertido. Não se misturavam? Não, Preguiça. Mas é que talvez você, por ter essa essência teatro, cultura artística, de você ter montado uma companhia e tudo mais, você tem esse lado de pôr a mão na massa. Ah, sim, Tem totalmente. muito ator que nunca passou por isso e só esteve na linha de frente. Teve até uma peça que eu escrevi, que era do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi uma das grandes realizações da minha vida. Ai, que delícia. Porque Monteiro Lobato era meu, assim, Deus, né, pra mim. Você leu muito? Todos, muitas vezes. Teve um problema no cenário e eu falei pro produtor, olha, eu posso ir aí pintar com vocês. Eu fiz isso a minha vida inteira. Ele não acreditou. Ele achou que roteirista não faz isso. Dramaturgos não pintam parede. No meu grupo, a gente fazia tudo. Pintava o chão, pintava tudo. E isso foi um assunto que a gente conversou também sobre outros atores de teatro que passaram aqui. Nessa comparativa com o pessoal de televisão. Eu acho que existem, tipo, três formas de atores. Os atores, os que são daqueles que põem a mão na massa no teatro. Tem o ator que vai pra televisão, então ele não tem a questão técnica mais de vocal, de visual, tal, mas eles não fazem parte tanto, assim, da produção, de pôr a mão na massa fisicamente. E tem essa nova geração agora de novos atores aí que estão interpretando muitas coisas. Além de dancinhas, tem gente interpretando coisas também. E essas pessoas estão gerando o próprio conteúdo. Então, elas estão filmando, estão editando, estão roteirizando. Acabam fazendo tudo também. E fazem isso todos os dias. A parte técnica, inclusive, né? Tudo. E todos os dias. A gente nem tinha como fazer, né? Eu não sabia como mexia numa câmera que era desse tamanho naquela época. Não. Tudo era muito caro, né? Não tinha como. Agora você pega um celular e faz... Um filme. Um filme, né? Longa-metragem. De cinco caras. Dá trabalho. Muito trabalho. Precisa muita criatividade, etc. Mas tem gente que tá fazendo, né? E faz rápido. Às vezes eu vou fazer uns stories assim, quando eu vejo, já tenho uma vida toda contando da pessoa. Eu falo, gente, eu só tava fazendo um story. Eu tava meio esquisita, achei que... E a pessoa já tá fazendo conteúdo e essas pessoas têm 5 milhões de seguidores. Onde estão essas 5 milhões de pessoas? Onde elas moram, onde elas vivem, como elas se alimentam? Sim. Como elas gastam dinheiro, é isso que a gente quer.
É onde elas estão gastando esse dinheiro. Vamos anunciar aí, galera da internet. Elas estão anunciando... Gostei. Ai, Flávia, a gente tem uma coisinha bem bonitinha aqui. Tá. Que são perguntas dos nossos seguidores, os nossos inscritos. Eles mandaram perguntinhas pra você. Tá. É o sorteio? Sorteio aí, pra gente ver se de repente pode ser uma pergunta mais íntima, uma coisa mais... Como vai o seu coraçãozinho? Mentira, que horror. Qual era a sua maior dificuldade para gravar o Castelo Rá-Tim-Bum? Então, gravar quando eu trabalhava de ator, né? Uhum. Era assim, não tinha ar-condicionado no estúdio. Não existia isso. Foi assim, logo depois que começou. Não tinha. E vocês estavam de figurino? O figurino era assim, uma quantidade de roupa que você não pode imaginar. Começava com uma meia que ia até o joelho, calça, Enchimento? camisa, gravata, paletó, não sei o quê. E aquele chapéu que a gente ficava surdo. E Fora a barba, o óculos, 500 mil coisas. E a luva que ficava molhada de suor por dentro, assim. A gente ficava meio patinando. Ai, que delícia! Um calor. Você Lavava não pode toda imaginar, semana? a gente pingava, assim. A roupa, quando a gente saía, era um trapo molhado. Porque a gente gravava muitos, né, no mesmo dia. E no dia seguinte você ia gravar com aquele trapo molhado? Era um sapato muito bonito, muito bacana. Só que assim, a sola era assim, normal, bem fininha, normal. Então a gente ficava meio assim... E desequilibrado. Então de noite a gente estava com a perna doendo de tal maneira. Era porque a gente ficava muito tempo em pé, porque os tipers eles são em pé, eles não ficam sentados, certo? Sim, sim. E a gente tinha que entrar correndo. Então, quando a gente também perdia o equilíbrio na hora que entrava correndo. Então não era de trejeitos, na verdade era o sapato. Era assim, tipo assim, uma tortura, uma verdadeira tortura. Mas tudo era uma tortura, né? Mas era uma tortura boa. Porque ficava suado, entendeu? Por dentro a gente tinha assim um... E a maquiagem branca? Sim, mas aí ficava retocando. O tempo inteiro. Você tem vontade de fazer assim, né? Quando você está com calor, mas não pode. Eu tenho vontade de fazer assim, ó. Primeira Você tem que começar tudo de novo. Então a maior dificuldade era a roupa e o calor do estúdio. O calor do estúdio, claro. Que não tinha ar-condicionado. Gente, é muito louco a gente falar disso para as pessoas que estão assistindo na internet. Sim. Elas não têm noção de como era a televisão antigamente. Sofrimento. E tem gente que até hoje não sabe nem o que é o teatro. Nunca foi ao teatro. Sim. Vamos tentar ver mais uma perguntinha que vocês mandaram. Não perguntaram perguntas íntimas, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos deixar constrangido. Por que o Nino morava com os tios? Então, isso eu inventei, vou ter que ser bem pouco modesto. Eu inventei quando eu escrevi o livro do Nino, que chama Álbum do Nino. Que aí contei todos os avós, bisavós. E aí ele mora com os tios, porque os pais e os irmãos dele estão em outra galáxia, porque os pais estão trabalhando, eles são cientistas também, e eles estão trabalhando numa estrela que fica em outra galáxia, e ele ficou para ser aprendiz junto com o tio dele. Essa é a história dele. Ele não é órfão. Não, ele tem os pais. Tem gente que acha que era órfão. Não, imagina. Mas também não faria sentido, eu acho né? que ele era órfão. Ele foi meio ele não era abandonado. Ele foi emancipado. Com 3 mil anos, ele foi emancipado, gente. Ele tem 300. 300, desculpa, gente. Desculpa. Não me brigue, não bate comigo. O Vitor, 1.000. E a Morgana tem 10 mil. Ela me contou do caso dela com Leonardo da Vinci. Por exemplo. Ela ter sido namorada do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, ela... Foi pelo bem... menos 500 anos, né? Pelo menos. Ele já falou, mas a gente vai perguntar de novo. Tá. Qual que é a inspiração do Tibo e do Perônio? Então, aqueles personagens que inventei pro Rá-Tim-Bum. Que foram recusados. Seres que não sabiam nada, eles moravam no lixão e eles descobriam coisas e eles demoravam um pouco e acabavam descobrindo que pente serve para pentear o cabelo, lápis serve para escrever, etc. Me lembra um pouco do Mal, né? O monstro dos esgotos. Tá achando que eu não assisti, não? Vou sortear mais uma. Não, mas tem uma outra inspiração muito, muito forte. Qual? Que é a dupla de gêmeos do Tintim. São os detetives do Pom e do Pom, que são atrapalhados e engraçados, né? Não, e passava junto e também, eles né? falam aquela frase, um fala, eu diria que não sei o quê, ele fala, eu diria mais, eu diria que... Isso foi totalmente copiado do Tintim. E eu assisti a Tintim. Que era o meu história em quadrinhos até hoje preferida, que eu já li sei lá quantas mil vezes, e do Cal também.
Quando a gente inventou, eu não sei nem dizer qual dos dois. Tava mais falou, alucinado. Então eles são gêmeos. Então eles são iguais àqueles. Você imagina a cabeça deles conversando sobre isso? Tipo, não, vamos criar um personagem, não sei o quê. E começa a falar coisa que eu descobri depois, que esses personagens são baseados no pai e no tio do Hergé, que inventou o Tintim. Que o pai era gêmeo. Tinha um irmão gêmeo e os dois eram atrapalhados e falavam daquele jeito, assim. Que engraçado. Um começava, o outro terminava. Ai, gente, vocês achavam que começou da cabeça dele só? Não, foi a cabeça dele foi pra longe pra criar esses personagens icônicos. Aconteceu uma coisa que aconteceu meio por acaso. É uma daquelas coisas que eu escrevo que não sei o que eu tô escrevendo. Que eles são meio parecidos com o Gordo e o Magro também. Porque o Tíbio é meio bravo, meio da bronca no Perônio, que é mais ingênuo, né? E mais engraçado, né? Eles têm a ver com isso também. Porque fica... Por isso que o Tíbio não deixa o Perônio fazer a experiência do voo das borboletas, que ele quer fazer sempre. O que você acha sobre a carência de programas infantis e educativos hoje em dia? Então, é uma pena, né? Porque o programa hoje que eu vejo... Porque aí, o que acontece? Na televisão a cabo e no streaming, chama? Tem, para criança rica, né? Que não são muitas no Brasil, né? Tem acesso a muitos programas, inclusive programas que são assim bem para idades específicas. Eu lembro que o meu filho menor, o Teodoro, que é o bebê do Mundo da Lua, não sei se você sabe disso. Seu bebê é o bebê do Mundo da Lua? Ele é o bebê do Mundo da Lua. Ele já tinha TV a cabo. Então ele tinha todo um roteiro que ele gostava de um programa que passava às 3, não sei aonde, às 4 era o outro, em outro canal. Sim. Tinha vários TV a cabo, né? Não, e hoje em dia então, também é assim. Filho de família rica tem acesso, mas a maioria da população não tem. Não tem. Então eles não têm essa coisa... Na televisão aberta. Que, sei lá quantas gerações tiveram. Né? De fácil acesso. Sim, de graça, né? Exato. Que afinal foi feita numa fundação educativa com dinheiro da Fiesp, né? É triste pensar que a gente não tem mais esse incentivo na nossa cultura. Com certeza. Ai, gente, que triste pensar que as crianças dessa geração não vão saber... Não que não tenham feito coisas boas, inclusive. Tem alguma que você assistiu, que você gostou dessa geração? Não, eu não assisti de nada. Eu assisti, assim, eu vou te falar. Eu não assisto televisão. Também não. Quem trabalha em cinema não gosta de ir no cinema, quem trabalha em teatro não também vai arrastado. Só quando vai ver peça de amigo, que o amigo vai ficar ofendido pro resto da vida. Se não for. E quem trabalha em televisão não gosta de assistir televisão. Tá lá, já sabe. É outra mecânica, é outra... Eu acho que tem gente que gosta, mas é meio exceção, eu acho. Eu também acho. Flávio, tem alguma coisa que você planeja, assim, que você ainda não fez na sua vida? Tipo, de job, assim? Então, eu vou ser pintor. Eu vou conquistar o mundo com pintura. Você começou já? Eu já pintei 10 quadros. O que você gosta de pintar? De um por um. É abstrato? É uma coisa bem maluca. Tá ótimo. É meio abstrato e não abstrato ao mesmo tempo. São seus pensamentos. Coisa esquisita, né? E vai ter a primeira exposição em março. É? Em Curitiba, Eu vou me tornar um pintor profissional. Tá ansioso? E é bem mais fácil você ir para o mundo com uma pintura do que com um roteiro, com um livro, com uma peça, né, de teatro. Porque tem outra língua, né? Precisa ser traduzido. Mas a língua da pintura, precisa ser né? descoberto, né? Um quadro é mais fácil. Você acha mais fácil? Sim, pode. O meu filho, que é o bebê do Mundo da Lua, ele é pintor também. Ele começou fazendo grafite, aí depois ele começou a fazer grafites com formas, com coisas, e agora ele é pintor. Ele tem uma carreira, ele vende bem no Instagram, a partir do Instagram. Tem pessoas que descobrem o trabalho dele. Sim. Ele já vendeu coisas, sei lá, para pessoas que estão nos Estados Unidos, na Espanha, na Austrália, no Japão. Com a pintura dele? Com o Instagram, a partir do Instagram. Ele vende quadros, que aí ele tira da moldura, né? E põe num tubo. E prints também, né? Que é uma reprodução, é como se fosse uma gravura feita a partir de um desenho, né? Uma inspiração, né? Isso ele vende, assim, muitos. E camisetas também, que ele tem camisetas. Aliás, esse é... Deixa eu mostrar, fazer uma propaganda. Fantástico! Adorei! É dele também. Seu filho que desenhou? Então, minha pretensão
ser igual ao meu filho. Porque isso que é engraçado, né? Então, eu tava vendo... Ele nasceu quando tinha 36 anos e agora eu tô imitando ele. Mas você já parou pra pensar que ele foi sua inspiração pra ganhar mais dinheiro? Ah, com certeza. E hoje ele é sua inspiração de fazer uma coisa que você também gosta. Se não fosse por eles, eu não tinha feito nem 10% do que eu fiz. Você fez por Talvez eles? eu fosse só pintor, porque era uma coisa que eu gostava muito. E que eu fui parando de fazer, porque não dava tempo, né? Tava criando o tempo todo, tava escrevendo o tempo todo. Aí as pessoas acham assim, vai lá, pinta o quadro. Eu levo mais de um mês pra... Tem uns que eu levei 3 meses pra acabar. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer enquanto você tá pintando? Ouvir música? Ouvir música. Tem algum estilo de música que você gosta? E aí tá acontecendo uma coisa que é engraçada, que acontecia quando eu escrevia teatro. As primeiras coisas que eu escrevi, e de vez em quando outras coisas também. Mas geralmente quando eu tava escrevendo pra mim, né? Sem ser encomenda, que é de o tempo passa muito rápido. Uhum. Que é uma coisa maluca. É. Assim, eu acho que passou 1 hora e passou 3 horas. Quando você tá concentrado. Passou meia hora e de repente passou 5 horas que eu fiquei tão... envolvido. E você... Não sei, eu vou fazer uma análise psicológica. Você saiu do que você pensava e escrevia de um jeito, e hoje você continua com seus pensamentos transmitindo isso sem as palavras. Sim. E é uma coisa que dá muita satisfação, porque em teatro você precisa reunir um monte de pessoas, só depende de você. Uma sala, blá, 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 blá. E o quadro é só uma tela, tem umas tintas e tem um pincel e fica pronto. E fica pronto, só depende de você. Só depende de mim, que é uma coisa muito legal, né? Muito bom. E não tem que traduzir, pode ir para qualquer parte do mundo. E esse se tornou seu hobby também? Ou vai ser sua vida só? Não é hobby, é o meu trabalho. E hobby mesmo? Você tem alguma coisa que você goste? Não. Não? Eu gosto de pintar. Não, eu gosto de ler também. Ler eu gosto muito. Você gosta de ler você? Ou você gosta de ler alguns autores Como assim, específicos? você? Seus livros, suas coisas que você escreve. Não. De vez em quando eu leio, eu li algumas coisas para lembrar. Uhum. Porque às vezes eu faço muita... Eu vivo de direitos autorais de livros... para ajudar isso, eu tenho um canal no YouTube, aliás, eu gostaria Por de fazer favor, uma propaganda. Vendo o seu Flávio de Souza, escritor, que tem lá 60 vídeos. Metade são, os mais antigos são atores lendo pedaços de livro meu, inclusive eu mesmo, né? E depois, na pandemia, eu comecei a fazer sozinho na minha casa, vídeos menores, cada um falando de um livro meu. Ah, que legal! E aí eu fiquei até meio engraçadinho, assim. Até meio engraçadinho, ótimo. Para você segurar a atenção de um público atual, você tem que ser muito rápido. Muito rápido. E acontecer muitas coisas ali, porque senão a pessoa muda depois de 3 segundos. É muito rápido. O tempo mudou muito rápido. Aí eu também. finjo que eu sou carioca, que eu sou super engraçado, que eu sou muito simpático e que eu sou extrovertido, que é tudo ao contrário, né? Imagina, eu sou antipático, introvertido. Não, eu acho que é só uma questão de perspectiva. Eu até fiquei mais divertido na vida real. É que depois que você já se encontrou, que você já passou por tanta coisa na sua vida, você já dá risada do que você vive, né? Não se leva tão no sentido Então, sério. Eu fiz bastante durante a pandemia pela internet, né? As escolas. Tipo, as lives, assim? As primeiras que eu fiz, as crianças estavam em casa. Era uma coisa muito maluca. Que loucura. Tinha umas crianças meio dormindo. Elas estão obrigadas a estar aqui. Engraçadíssimo. Um ambiente muito louco. E uma professora tentando acordar eles e falar, olha, presta atenção. E as mães estavam juntos? Atenção. Então, e às vezes tinha umas mães, que isso aqui é engraçado, pais também. Você via que eles estavam, assim, às vezes passava atrás. Pra ver se a criança então, lá. espiava, assim, depois dava tchau no final. Basicamente, tinha um público. Eram pessoas fãs do Castelo Rá-Tim-Bum, etc. Ficavam curiosos, assim. Sim. Filho, você tá tendo aula com esse moço? Foi as coisas mais legais, assim. Mas aí agora, depois que comecei a fazer em escola, começou a voltar. E geralmente, são classes, ou às vezes, assim, todos os 4º anos, sei lá, da escola, adotam um livro. Uhum. E aí eu faço uma coisa meio especial. Chega uma hora eu falo do livro especificamente. Então, às vezes, você tem que ler para lembrar. Porque às vezes eu não sei. O que você Porque escreveu? eles fazem perguntas e falam, por que a Daniela faz não sei o quê? Eu falei, quem é Daniela? Quem é Daniela? Não tenho a menor ideia, entendeu? Assim, então, às vezes eu leio livros meus pra lembrar mesmo. Lembrar o nome dos personagens, pelo menos, pra eu saber do que eles estão falando, entendeu? Tipo, deixa eu ver esse povo que tá falando comigo. O que eles estão falando? Eu vou ver aqui mais uma perguntinha. Tá bom. Vamos torcer para que fizer uma pergunta muito boa. Vamos ver.
Ah, esse você já falou. Tá. Bom, já falei muita coisa. Não, também, esse já... Ah, essa é boa. Tá. De onde veio a inspiração pro mundo da lua? Olha, tem um pouco a ver comigo mesmo. Eu era um menino que estava sempre no mundo da lua. Eu levava muito susto. Você tava viajando. Porque as coisas... eu estava em outro... Às vezes até na rua. Eu tinha aula de piano e eu ia a pé. Naquela época as crianças podiam andar a pé. Na rua. Na rua, né? Era 3 quarteirões que eu andava. E tinha 2 casas com cachorro. Uhum. E eu levava 2 sustos na ida e 2 sustos na volta. Você sabia? Eu sabia que tinha cachorro, mas eu esquecia. E eu estava pensando em outra coisa. Então, eu levava um susto, queria matar aquele cachorro. E aí, falava, agora tem um próximo. Se prepara. Até chegar lá, Você já se eu já distraiu. tinha esquecido de outra coisa. E levava outro susto. E na volta, a mesma coisa. Por exemplo, entendeu? Esse é um exemplo de mundo da lua. Isso seria o mundo da lua. Por isso que chama mundo da lua. É, na verdade, mundo... né? E se falava muito também, né? Quando a pessoa ficava meio aérea, que tava no mundo Aí da tem lua. umas coisas que eu não sei. Assim, uma inspiração é o meu filho Leonardo, que tinha a mesma idade do personagem. Uhum. E tem várias histórias que a partir de coisas que aconteceu com ele Uhum. e comigo. Então era super estranho para a Mira. Não sei se você sabe que a Mira, que é a Carolina Silva, ela é a mãe do Leonardo e do Teodoro, com quem eu fui casado. Ah! Então, às vezes, ela falava para mim que era... Porque era uma coisa... Parecia que ela estava na vida real, entendeu? Por que eu tô contando pras pessoas isso que aconteceu lá em casa? Tinha umas coisas... É o stand-up da época. Não era normal. E... Era o stand-up daquela era. As pessoas falam isso em palco agora também, né? E também... De forma humor... Eu acho que é principalmente isso. A sua estrutura familiar, você se inspirou na sua família. Que eu conhecia, entendeu? Na sua história. Na minha história. E seu filho fica no mundo da lua? Que nem você ficava? Menos que eu. Mas ele pensa em 7 coisas ao mesmo tempo. Só que ele consegue... Tanto que conversar com ele é complicado, porque ele começa a falar uma coisa, ele fala outra, depois ele fala outra, e às vezes eu sei e consigo. Aí, às vezes, quando eu falo, não, espera aí. Isso aí é o quê? Você estava falando daquilo. Para um pouco, fala. A Vivi sofre comigo na hora de editar. Chegava... tem gente que é assim, né? Você, pelo jeito, é. Costura um assunto no outro na própria cabeça. Mas o Teodoro é no mundo da lua. Mas a sua inspiração... Que é o que perde tudo e eu não posso reclamar porque eu perdia tudo. Minha mãe queria me matar porque... Tem que vir de algum tinha que lugar. ficar comprando agasalho e guarda-chuva direto, porque eu perdia, durava, sei lá... Às vezes, 2 semanas eu já tinha perdido. E hoje em dia a gente não usa tanto guarda-chuva, né? A gente evita sair na chuva porque somos senhores e senhoras que ficam doentes. Bom, mas eu tenho guarda-chuva. Já perdeu a segunda semana? Eu moro em Curitiba. Lá chove pra caramba. Chove quase metade do ano. Né? 2 dias do ano não chove. Subitamente. Tá azul o céu. Chuva. Subitamente fecha e chove. Eu já tomei muitos banhos lá. E você tem vontade de voltar pra São Paulo? Sim e não. São Paulo é muito animado. São Paulo é uma relação tóxica, né? Você odeia e ama. Sim, eu amo também. Também. Mas eu fui morar em Curitiba porque é muito mais sossegado. E tem uma coisa que é mais barato. Eu consegui comprar uma casa lá. O custo de vida é menor. Eu detestava morar em apartamento. Para mim, eu já era esquisito. Uhum. Privacidade nenhuma. Não, por exemplo, assim, dava para ouvir o vizinho de cima fazendo xixi, entendeu? De noite. Acorda de manhã... Um pouco de aflição, assim, aquele xixi. Vai que cai na minha cabeça. Em prédio, geralmente tem pelo menos um apartamento sendo reformado. E então, que tem criança que chora. Que eles quebram os azulejos para depois substituir. Que é um inferno, É um inferno. E hoje você mora numa casa? Eu moro numa casa. Você mora tem sozinho? Vizinho, tem barulho. Mas na sua casa etc, só você? Mas é diferente. Os filhos já foram pro mundo? Sim, não. Eu me separei, né? E tá sozinho? Eles ficaram em São Paulo, quando eu me mudei. Então você tá morando lá sozinho? Sozinho. Fico eu e eu mesmo. Você tem animais de estimação? Claro que não. Desculpa. Desculpe. Até parece que ela... Eu já te contei isso pra você, tem que me repetir. Ele detesta cachorro, ele leva susto. Não, eu gosto de cachorro na casa dos outros. Entendi. É que você cria outros bichos muito mais legais. Tem um pouco de aflição de gato. Tá. Que eles ficam olhando pra gente, assim. Eles te julgam. Eles são terríveis. Eles são que nem humanos. Eu acho que eles acham que eles têm... O dono é como se fosse o gato deles. Eles não acham isso, eles têm certeza. Tem certeza, né? Uhum.
O Garfield, eu acho que é bem assim a realidade. Eu chego em casa, meus gatos ficam me olhando, falando, quando essa humana vai me servir comida de novo? Aí se você não serve, ele sobe no móvel, pega o pote e faz assim, ó. Sim, eles são... Olhando na sua cara, assim, ó. Sim, eles são horrorosos, né? O cachorro é mais simpático, mas quando você conhece o dono... Porque os cachorros na rua latem. Eles continuam latindo pra mim e eu continuo levando susto, entendeu? Eu acho que o seu trauma com cachorro são os latidos no susto. Não dá pra gente gostar de sustos. Não. Você não vai esperar quando o cachorro vai latir. Especialmente detesto levar susto. Também. Eu falo que eu sou cardíaca, que eu vou morrer, eu quero matar quem me dá susto. Eu jogo o que tá na minha frente, susto me apavora. E você criou tantos personagens assim que causam susto nas crianças. Não sustos assim, do tipo... de tipo, aparecer assim. Sim. Esse sustinho você gosta, então? Sim. Tipo, você gosta de assustar os outros, né? Cinema, sim. Flávio, eu queria muito te agradecer. Agradecer você ter vindo aqui, você contado um pouquinho da sua história. Conhecer um pouquinho como funciona esse cérebro que pra mim tipo, devia estar... No futuro, ele vai estar conservado no formal ali na USP, assim, como referência no museu. Porque ninguém mais pensa como ele. Eu gosto dessa ideia. Vai que o cérebro continua pensando. Vai que eles arranjam um jeito de colocar de volta, né? Tirem daqui, por favor. Imagina, que horror. Flávio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter contado um pouquinho da sua história. Obrigada por ter me ensinado muito sobre tudo que você viveu e, enfim, sirva de lição para todo mundo que está aqui assistindo. Quero agradecer imensamente Estúdios Voz, que está aqui cedendo esse espaço incrível pra gente, que a gente faz o nosso podcast. Quero agradecer também o pessoal da Arte Impressa, que faz essas canequinhas. Inclusive, Flávio, esta é sua. Que legal. Ela não é cenário. Nossa, é de verdade e é de cerâmica. Muito obrigada, meninas da Arte Impressa. Obrigada, Vivi. Esqueci seu nome de novo. Thiago. Obrigada, Thiago. Obrigada, Flávio. Obrigada a você. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, é sinal de que você está gostando do que você está vendo. Então já se inscreve no nosso canal, já dá like, já segue a gente nas nossas redes sociais, ativa sininho, manda direct, manda pra mãe, pro pai, pro cachorro. Se não gostar, manda pras pessoas que não gostam também, pra eles começarem a seguir a gente. E aí a gente consegue bastante coisa pra mostrar pra vocês. Querem algum personagem? Querem alguma história? Querem mais alguém interessante? Comenta nos nossos vídeos que a gente chama pra participar aqui. Muito obrigada por você ter participado. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau! Be strong.